Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. Gostaria de fazer uma pergunta para você. Até quando você vai continuar na mesma situação? Estamos vivendo a campanha da troca de espírito. E você talvez acompanhe esse programa, você talvez assista às reuniões, mas não tenha tomado uma atitude de mudar a situação na sua vida. Talvez você tenha outras prioridades, seja a sua vida financeira, seja a sua vida amorosa, seja a sua saúde, você tem investido o seu tempo em uma carreira, mas você tem perdido a oportunidade de ter paz. Você não tem tido paz. O que você tem feito não tem acrescentado nada na sua vida. Só problemas, dores de cabeça. Mas eu quero que você pense comigo. Para que você venha ter uma troca de espírito e obter a transformação, você tem que entregar o seu espírito antigo, que representa os problemas, que representa o mau temperamento talvez que você tenha, a opinião formada que está contrária àquilo que Deus quer para você, né? A sua maneira de pensar, de agir diante das situações. Gideão, ele tinha tudo para arrebentar, mas Deus não podia contar com ele enquanto ele não trocasse o espírito dele. Vamos falar mais a respeito. 020-7272-10, continue incluindo o seu nome, o nome de seus familiares, escaneie o código que aparece aí no seu aparelho receptor para que você esteja diretamente no nosso livro de oração. Vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. Essa bala é uma das 6 que quase tiraram a minha vida. E essas são as marcas que eu carrego no meu corpo. Meu filho cresceu em um lar cristão. Só que na adolescência, a partir de um certo momento, ele decidiu que não queria mais ir para a igreja com a gente. Nós começamos a estranhar esse nosso filho, porque as atitudes dele demonstravam que ele já não era a mesma pessoa, o mesmo filho bondoso, carinhoso, esforçado. Eu comecei a ficar mais tempo na rua. Então, ficava de noite, falava que ia para o colégio, eu estudava à noite, eu já não ia, ficava com as minhas más amizades, que naquele tempo eu não sabia, né, que eles eram más amizades. Dessa vida de madrugadas eu comecei a adquirir alguns vícios de roubar. Através de fazer uso de droga, eu também comecei a traficar. Eu frequentava muitos bares onde a gente se reunia, né? Ali, nessa foto mesmo ali, era onde a gente planejava os nossos assaltos, onde a gente planejava dali, né? Que horas que a gente ia, quem ia ir, com quais armas a gente ia executar. Então, começou assim, dos pequenos assaltos, né? Até chegar nos maiores. Só que nessa vida eu adquiri algumas inimizades. E nessas inimizades, aconteceu que eu fui baleado. Eu sofri um atentado contra a minha vida, que o rapaz que me atirou em mim, ele deu 6 tiros, mas apenas 3 desses tiros pegaram. Quando nós chegamos no hospital, o médico veio conversar com a gente, já era pela manhã. Ele falou assim: a minha parte eu já fiz. Só que se vocês têm uma religião, se vocês têm uma fé, agora é hora de usar. Porque ele levou esses tiros, transfixou o pulmão dele, ele perdeu a vesícula e um dos tiros transfixou a veia cava, que é uma veia importante do coração. E passou os dias, colocaram ele em coma induzido, ele ficou 11 dias em coma induzido na UTI. Eu tenho lembranças de algo que acontecia, porque eu via os meus pais e pedia ajuda por eles. Só que era a mesma coisa que eu fosse invisível. Era real, aquilo para mim era real. Eu estava vivendo literalmente aquilo ali. Nessa época, nós tínhamos uma caminhonete e Deus pediu pra gente. E muitas vezes o meu filho usou essa caminhonete algumas vezes, mas quando estava no mundo, para fazer as coisas do mundo. Mas quando Deus pediu para nós, era aquilo. Aí nós saímos ali do hospital e fomos direto para o altar. Falamos com Deus, fizemos nosso sacrifício e ficou sabido do caso dele no hospital todo. E ele foi o próprio milagre.
porque eles desentubaram ele e tivemos o resultado. A primeira pessoa que eu vi foi minha mãe. E eu perguntei para ela, tentei falar com ela e a minha voz não saiu, porque eu estava com a operação, né, traqueostomia, não permitiu que minha voz saísse, aquilo me assustou. Mas não foi o suficiente para me voltar para Deus. Ao contrário, eu saí do hospital com uma bala alojada no meu corpo e fui para minha casa, só que eu fui com um espírito de revolta e eu saía de casa armado. Eu saía com a arma debaixo da cadeira de rodas, porque eu queria vingança, eu queria fazer a mesma coisa que fizeram para mim. Eu comecei a me envolver em roubos maiores, eu comecei a praticar assaltos maiores, eu roubava banco, eu cortava a caixa eletrônica, e um dos assaltos que eu fui fazer, até saiu no jornal porque um dos rapazes que estava com nós, a polícia acabou assassinando ele, matando ele, no assalto onde a gente foi roubar o posto e tinha alguns policiais ali, e ele acabou perdendo a vida dele. Na última vez que eu fui cometer um assalto a banco, também deu errado e a gente saiu de fuga. E nessa fuga eu acabei batendo o carro. Eu estava dirigindo, a polícia estava atirando atrás e um pouco mais à frente a polícia abordou nós e pegou a gente. E ali, algemado ali, o policial pegou e me levantou e pegou, olhou para mim e falou que naquele dia a gente tinha nascido de novo, porque se a gente tivesse conseguido fazer aquela curva, a gente ia sair de frente com eles e eles estavam esperando para fuzilar. Então, naquele dia eu entendi que eu tive mais um livramento de Deus. Isso era de madrugada, a gente foi, para a delegacia, fomos presos lá na delegacia com outros detentos. No outro dia, tinha um rapaz lá que ele estava lendo a Bíblia. E aquilo começou a me incomodar, porque a gente estava tudo um em cima do outro, era um corrozinho pequeno lá, e eu peguei e chamei ele e falei, ô cara, vem cá, o que você está lendo aí? Ele pegou, olhou para mim assim, apontou para a Bíblia e me mostrou a passagem em Números 22, que fala que Deus usou a mula, a jumenta, para falar com Balaão que se ele continuasse indo pelo aquele caminho, Deus ia permitir que o anjo tirasse a vida dele. Então aquilo se identificou com a minha história que eu estava vivendo e foi através dessa palavra, dentro do presídio ainda, que eu comecei a pegar firme com Jesus. Foi a certeza de que a resposta já era certa, né? A certeza de que a resposta Deus já tinha trazido a resposta desse sacrifício. E inclusive dentro do presídio tinha o trabalho da UNP, onde eu comecei a aprender com os pastores que iam lá, eles passavam a fé pra gente. E nessas prisões que eu tive, nesse último ano, eu sempre tinha que ficar pagando o remanescente, porque daí era condenado de novo, pagava o que devia. E eu me lembro na época que eu tinha que ficar 2 anos. E através eu nem pedia para mim sair da prisão, na verdade. Como eu estava firme ali com Jesus, independente do lugar, eu só estava preso fisicamente. E consequentemente, numa prisão que era para mim ficar 2 anos, eu acabei ficando 1 ano só. Cheguei em casa de surpresa para minha mãe, a minha mãe não sabia que eu estava indo embora. Chega aquele velho Leno, ele deixou lá para trás. Aquela vida antiga, aquela vida velha. Agora estava na hora de eu fazer a minha parte. E eu saí do presídio ainda dentro da igreja e eu vi que eu ainda não era completo. Apesar de ter parado de roubar, ter parado de traficar, ter largado das minhas más amizades. E sempre ouvindo o pastor falar do Espírito Santo, Espírito Santo. E eu não queria ser só mais uma pessoa na igreja, só um esquenta-banco, não. E chegou a Fogueira Santa de Israel, onde eu decidi. Eu trabalho autônomo, Então, eu tinha ali uma reserva minha, um dinheiro acessivelmente bom, e eu decidi que eu iria sacrificar. Eu iria sacrificar pela minha vida espiritual. Eu queria conhecer de Deus, eu queria conhecer o Espírito Santo, que tanto falavam. E foi aonde que eu fiz o meu voto com Deus. Subi no altar, convicto, Falei, eu vou receber o Espírito Santo agora. Eu subi no altar e confiante, mas naquele dia eu não recebi o Espírito Santo. Falei, não vou desistir, eu vou ser batizado com o Espírito Santo. 3 horas da tarde do mesmo dia a gente saiu evangelizar. Onde eu encontrei, a primeira pessoa que fui evangelizar no dia era um jovem. Ele estava até fumando ali um baseado. E ele desesperadamente, já foi que ele estava sofrendo, ele me pediu ajuda. Falei de Jesus para ele, falou, então eu preciso de ajuda. Só que ele falou, tem que ser agora.
E eu peguei, ele foi para casa dele, colocou uma roupa e eu fui participar da reunião das 6 da tarde com ele. E lá na reunião, aquele dia, eu entendi o que Deus queria de mim. E eu, na reunião com ele, na hora que o pastor chamou para a gente buscar o Espírito Santo, em vez de eu ajudar ele, que também foi uma forma de ajudar ele, mas Deus veio sobre mim. E aquela, sabe, uma certeza me mudou que ela anulou qualquer sentimento. E naquele dia Deus falou comigo, ele habitou em mim. Desde aquele dia, era o que faltava para a minha vida ser completo. Foi o maior presente que eu posso ter recebido na minha vida. Por quê? Porque hoje eu sei que ele tem Deus dentro dele. Então essa paz que nós recebemos não tem preço. Hoje, como eu falei, ele é um homem próspero, né? Ele é um bom filho. Hoje ele é tudo de bom, mas isso nem se compara, né? A vida financeira dele, a nossa vida não se compara à paz que nós temos e a alegria de saber que hoje ele tem o Espírito de Deus dentro dele. Tenho trabalhado intensivamente para levar a palavra a outros, assim como eu também recebi a palavra da boca de uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Hoje eu também levo a palavra com a presença de Deus na minha vida. Eu procuro me dedicar a fazer 1000 vezes melhor, mais para Deus do que eu fiz, né, na vida errada para o diabo. Então hoje, verdadeiramente, eu sou completo. Tudo o que eu tenho hoje é Deus que me deu. Então não preciso de mais nada. Eu preciso da presença dele. É o que me basta. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou esse exemplo de fé. Quando nós vemos um testemunho como esse, né, de uma família, de um rapaz que tinha tudo para arrebentar e ele tomou decisões erradas na vida, escolheu caminhos tortuosos, né, se dedicando à marginalidade, aos vícios, trazendo dores de cabeça para sua mãe, mas a sua mãe nunca desistiu dele. A mãe dele nunca desistiu dele, sempre esteve ali na fé, sempre perseverando, sempre colocando a vida dele na mão de Deus. E quanto menos ele esperava, a palavra de Deus ela entrou na mente dele e mudou. Houve uma troca, a primeira troca de espírito nele foi na mente, no pensamento, quando ele recebeu ali a palavra que ele não estava à espera. E a partir dali, ele decidiu que a vida dele não seria a mesma. Dentro da prisão, ele entendeu que não adiantava ele sair daquele lugar sendo a mesma pessoa. Agora você entende o que significa troca de espírito? Existem pessoas que ainda não conseguem compreender quando nós falamos a respeito desse assunto, mas quando você vê exemplos práticos, você consegue entender que quando a pessoa realmente quer, ela muda. Você também pode mudar. 020 7272 1010. Vamos a mais um intervalo, já voltamos com vocês. Comecei a criar um sentimento negativo, um sentimento de rejeição. Eu via o meu avô com a preferência do meu irmão, a minha avó a preferência da minha irmã do meio. Comecei-me a sentir rejeitada. Nunca senti aquele carinho, aquele amor de mãe, aquele abraço, aquele beijinho. Cresci assim, com esse vazio. Começou a vir aquela tristeza, começou a vir um pensamento na minha cabeça: não vale a pena, para que viver? Então foi isso que me fez entrar na igreja. Foi a vida espiritual, o lado espiritual e o físico. O mal que tinha na cabeça acaba com tudo, mas Deus usou sempre alguém para me dizer: vai em frente. E realmente foi na rádio que eu ouvi os programas, pisei na Igreja Universal aos 31 anos e hoje estou aqui. Aprendi a ter uma fé, a lutar com a fé, a lutar e a conquistar. E conquistei tudo. Na vida, todos enfrentamos gigantes. Gigantes que residem nas profundezas de nossas próprias mentes. São as dúvidas que nos travam, os medos que nos paralisam e os pensamentos negativos que nos consomem.
Mas existe um poder dentro de nós, um poder que pode derrotar esses gigantes. A batalha começa em Vencendo os Gigantes da Mente, uma reunião de fé e determinação. Nesta Assembleia Sagrada, encontraremos força e sabendo que nenhum gigante é grande o bastante e nenhum fardo pesado demais quando nos mantemos unidos. Como a Escritura diz em Filipenses, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Junte-se a nós nesta sexta-feira, nessa jornada transformadora, em um encontro especial a partir das 10h45 da noite. Juntos, podemos superar os gigantes da mente, banindo a dúvida, o medo e a negatividade de nossas vidas. 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX. Ou em uma igreja universal mais perto de você. O fato de não podermos ver o mundo espiritual não significa que ele não exista. São inúmeras as portas que os espíritos malignos podem encontrar para entrar e se apossar da vida de uma pessoa. Porém, uma vez que eles atuam, logo é possível notar o rastro de destruição que deixam. Para vencer as batalhas no mundo espiritual, é necessário fazer uso das armas espirituais. Na reunião da limpeza espiritual, travamos essa batalha para expulsar todos os espíritos malignos que aprisionam a sua vida. Junte-se a nós e seja livre de todas as maldições. Todas as sextas-feiras às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço que o Senhor venha a operar na mente desta pessoa, no coração, no corpo físico e no espiritual, porque se ela tem uma dor no corpo, se ela tem uma enfermidade, carregando uma enfermidade por muito tempo talvez, e ela já não sabe mais o que fazer, opera o milagre, liberta essa pessoa de todo mal e que haja uma transformação, uma mudança. Meu Deus, nós te pedimos que a troca de espírito venha a ser efetiva, ela venha a se libertar dos espíritos negativos e venha a receber o Espírito de Deus, que é a paz, que é a certeza de que o Senhor é com ela. Abençoa a vida de todos os familiares incluídos na oração, em nome de Jesus. Beba d'água com fé. Seja abençoada aí agora. Graças a Deus. Pela fé você está abençoado. E lembre-se que todos os domingos temos reuniões especiais. Às 10 da manhã, traga sua família e os seus amigos, não venha sozinho. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até lá. O excesso de informação é um problema crônico da nossa sociedade. E talvez seja essa a razão do seu constante cansaço. Notícias, O crime foi registrado pelas... mensagens instantâneas, atualizações nas redes sociais, uma infinidade de outros conteúdos incessantemente despejados sobre você. É hora de diminuir o volume do mundo e direcionar a sua atenção para as coisas do alto, para receber o batismo com o Espírito Santo. Jejum de Daniel. 21 dias para se alimentar da palavra. Em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, Londres, N4 3NX. Ou em uma igreja universal mais perto de você.